Hoje eu vou falar sobre um dos primeiros artigos publicados sobre o novo coronavírus, que caracterizou esse novo vírus, que causou a epidemia de pneumonia na China. Ele foi publicado em 29 de janeiro de 2020 na revista Nature. E esse grupo chinês foi um dos primeiros grupos a sequenciar o genoma do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, e comparou esse genoma com o vírus SARS-CoV, que causou a epidemia em 2002, e com um coronavírus de morcegos. E o que eles viram? Eles viram que o SARS-CoV-2 ele tem 80% de homologia do genoma quando comparado com o SARS-CoV, que causou a epidemia em 2002. No entanto, ele tem 94% de proteínas idênticas, o que sugere que esse vírus seja da mesma espécie do SARS-CoV. Um dado interessante que eles viram é que, quando compararam o genoma do SARS-CoV-2 com RATG13, que é um coronavírus de morcegos, eles viram 96% de homologia, sugerindo assim que esse vírus tenha vindo transmitido por um animal selvagem, de uma transmissão animal-homem, e que evoluiu para uma transmissão homem-homem. A partir do sequenciamento genético do novo coronavírus, os pesquisadores eles foram capazes de criar um teste de detecção específico para o genoma viral do novo coronavírus, SARS-CoV-2, através da técnica de PCR, e eles utilizaram a proteína do espinho que fica no envelope do vírus, que é a maior diferença entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV da epidemia de 2002. E então, eles criaram esse teste e testaram pacientes internados por pneumonia e viram que todos foram positivos no primeiro dia de internação e no 12º dia eles já estavam negativos para a presença do genoma viral. Um outro dado interessante que eles viram foi a produção de anticorpos, que é o que a gente chama de imunidade humoral. E eles viram o quê? Que todos os pacientes criaram imunidade e fizeram o que a gente chama de soroconversão, que é o quê? A partir de um determinado momento, eles começaram a apresentar anticorpos contra aquele vírus. E eles viram o quê? Que no início, no dia 1º, que eles foram testados, houve a presença de um anticorpo que a gente chama de IgM, que é um anticorpo que está presente na fase aguda das doenças, no início das doenças, e a concentração desse anticorpo sobe no 2º dia, no 3º dia e no 12º dia ele cai, que é normal. E nesse período, o anticorpo que a gente chama de IgG, ele vai subindo até chegar em níveis mais altos no 12º dia. A IgG ela é um anticorpo bem importante para a neutralização do vírus e ela geralmente é mais específica que a IgM. Então, isso mostra que houve o desenvolvimento de uma imunidade. E aí os pesquisadores eles foram testar, será que esses anticorpos são capazes de conferir, de inibir a entrada do vírus em novas células? Então, e eles botaram células humanas, cultivaram com vírus na presença desses anticorpos e eles viram que esses anticorpos eles são capazes de neutralizar a infecção de novas células, sugerindo assim que durante a infecção o nosso corpo gere uma imunidade que a gente chama de protetora. Essa questão de anticorpos e imunidade antiviral eu vou explicar em um outro vídeo. Outro dado que eles tiveram é o receptor de entrada. Como eu falei no vídeo sobre vírus, os vírus, eles, para entrar nas células, muitas vezes utilizam um receptor celular para ser internalizado e poder proliferar dentro da célula e gerar novos vírus. O SARS-CoV de 2002, ele utiliza um receptor que é a enzima conversora de angiotensina 2. E aí, nesse artigo, eles testaram para ver se o novo coronavírus ele era
capaz de utilizar esse receptor para entrar na célula. E eles viram então que realmente o SARS-CoV-2 utiliza esse receptor, o ECA2, para entrar na célula e iniciar a sua proliferação. Como esse artigo ele foi publicado no início da epidemia, ele deixa em aberto duas questões importantes para serem respondidas. A primeira delas é como esse vírus evoluiu da transmissão animal-humano para a transmissão humano-humano, que permitiu o início da epidemia. E se esse vírus ele pode sofrer mutações e evoluir para um subtipo mais virulento. Ele também deixa algumas sugestões, dentre elas, como esse novo coronavírus é parecido com o SARS-CoV de 2002, talvez os tratamentos e vacinas que estejam em desenvolvimento para o tratamento desse primeiro vírus sejam eficazes no tratamento da Covid-19. E, além disso, eles sugerem uma maior vigilância epidemiológica em animais que possam ser reservatórios naturais. Vale lembrar que, a princípio, cachorros e gatos e animais domésticos não transmitem o novo coronavírus. Nesse sentido, eu venho com uma frase que eu achei bem importante, publicada nesse artigo de um grupo chinês no The Lancet, que eu acho uma boa mensagem para os governantes mundiais, que é: devido ao potencial pandêmico do novo coronavírus 2019, a vigilância cuidadosa é essencial para o monitoramento de futuras adaptações do vírus ao hospedeiro, evolução viral, infectividade, transmissibilidade e patogenicidade. Ou seja, a gente ainda não sabe como esse vírus vai evoluir e como essa pandemia vai evoluir. Uma coisa que eu achei importante ressaltar aqui nesse vídeo são os termos infectividade, transmissibilidade e patogenicidade, que a gente ouve toda hora também na TV. Então, o que significa infectividade? Infectividade é a capacidade do agente infeccioso entrar e se multiplicar dentro do hospedeiro. Transmissibilidade é a capacidade do agente infeccioso ser transmitido de uma pessoa para outra, e isso vai depender do tempo em que o agente fica vivo no hospedeiro. No caso desse novo coronavírus, a gente tem uma alta capacidade de transmissibilidade, porque ele é capaz de ser transmitido até 15 dias depois do início da doença, da infecção, e ele fica silencioso por em torno de 5 dias. Então, a pessoa está transmitindo e não sabe que tem o coronavírus. Por isso que é importante a quarentena, porque há uma grande chance de pessoas assintomáticas entrarem em contato e infectarem outras pessoas ainda não infectadas. E patogenicidade significa capacidade do agente infeccioso de gerar doenças em pessoas infectadas. Isso é um dado que a gente ainda não sabe, porque existem poucos dados em pacientes assintomáticos que não têm sido testados para o novo coronavírus. Espero que tenham gostado das informações. Eu estou disponível para tirar dúvidas através de mensagem direta e também na nossa página do Facebook.